A paz do Senhor, pessoal, tudo bom com vocês? Eu quero louvar a Deus por mais uma oportunidade de estar aqui junto com vocês, para juntos aprendermos mais um pouco da palavra do Senhor. Hoje nós iremos abordar o tema da lição de número 8, tá? Lembrando que nós estamos no 4º trimestre da lição de juvenis e hoje nós vamos abordar o tema da lição de número 8, que tem por título o papel da liderança na igreja. Então hoje nós vamos abordar esse tema juntos aí, lembrando que para você não esquecer de deixar o seu like, o seu gostei aí no vídeo, tá? De deixar o seu comentário, deixa o seu comentário, sempre é muito bom ouvir os seus comentários, ouvir a sua opinião, ouvir aquilo que você tem a dizer, tá? Isso nos incentiva, isso nos ajuda, isso é muito bom para o nosso canal. Compartilhe aí nas redes sociais o vídeo, convida os seus amigos de escola bíblica para poder assistir com você e para que nós possamos juntos participarmos dessa aula, tudo bom? Como eu disse, a lição aí é a número 8, título: O papel da liderança na igreja. Nós estamos aí fazendo algumas abordagens e a lição desse trimestre está abordando diretamente a respeito da igreja, né? E aí a gente veio falando a respeito da igreja invisível, da igreja visível, a respeito dos símbolos da igreja na Bíblia, como ela aparece lá, o propósito, o porquê da igreja existir. E na lição de número 7, que foi a lição passada, nós começamos a também ingressar a comunidade, a congregação em si, e tratar alguns assuntos a respeito desse tema. E hoje, voltado a isso aí, nós vamos falar sobre o papel da liderança na igreja, tá? Nós vamos falar sobre a liderança, o porquê que existe liderança, o para que existe, se foi Deus, se não foi Deus que instituiu, se foi Jesus ou se não foi Jesus que instituiu. Então, isso aí é o que nós vamos aprender hoje nessa lição, tá bom? É importante, como todos os vídeos eu estou frisando aqui, para a gente não correr o risco de alguém pegar um vídeo e não assistir os outros, tá? É importante que a gente perceba que igreja continua falando do corpo de Cristo, das pessoas envolvidas no corpo de Cristo, nos membros em si. Então, a igreja, quando fala a expressão igreja na lição, por mais que esteja também falando de uma congregação, de reunidos ali, de pessoas que estão ali comungando da fé e etc., nós continuamos falando a respeito de pessoas, de crentes salvos em Jesus. Então, a ideia principal aí, ela não mudou, ela continua a mesma, tá? Ela não mudou, ela continua a mesma, porém, agora nós estamos vendo um âmbito um pouco mais amplo dessa igreja. Nós não estamos mais vendo simplesmente pedaços aqui e lá, nós estamos falando de um grupo reunido, de uma congregação propriamente dita. Visto isso, é necessário que todo aglomerado de pessoas, ela precisa de uma liderança. Sem alguém para dar um norte, para dar um entendimento, para dar uma direção, fica complicado, as coisas ficam um pouco bagunçadas, fica sem, como eu vou dizer, não é possível uma organização completa, tá? Por quê? Porque um grupo de pessoas, ela é formada por diferentes pessoas, ou melhor, deixa eu reformular aqui. O corpo de Cristo em si,
ela é formada por pessoas de várias culturas, várias etnias, vários pensamentos. Então, são pessoas diferentes, mas que reunidos são irmãos em Cristo Jesus, tá? E a partir daí, na fé e no que diz respeito ao Evangelho e a toda a pregação apostólica, todo o fundamento apostólico, elas têm um posicionamento só, um pensamento, uma só fé, um só Deus, um só Salvador, um só batismo. Então, isso aí é um pensamento só. Mas esse corpo de Cristo é formado por pessoas de várias classes, vários pensamentos, pessoas de diferentes posições. Então é necessário que tenha alguém para que lidere esse povo, para que dê um norte a esse povo, para que ajude esse povo a prosseguir, a entender as coisas e etc. Tá? Falando aí da liderança da igreja, a gente precisa entender, como a lição mesmo também vai nos trazer aí, que não se trata ou não se resume apenas a um cargo na igreja. A liderança da igreja não é um cargo que alguém vai concorrer e vai ocupar. As coisas não podem e não devem funcionar assim, e eu louvo a Deus porque em grande parte das igrejas não acontecem assim. O que é aí liderança na igreja? Haja vista que é uma grande diferença entre a liderança normal, mundana ou secular, e a liderança dentro da igreja. Qual é a diferença? A diferença é que os pilares, a essência, o caráter de ambos os ambientes são completamente diferentes. Uma coisa é você ser líder de uma empresa, tá? Que é ordem física e ali trata de coisas propriamente ditas físicas. Outra coisa é você ser líder da igreja, que tem um caráter sobrenatural e espiritual. Então, um líder no mundo normal, no mundo secular, ele é um líder normal, ele cuida daquilo que é visível, daquilo que é lógico para o homem, mas na igreja a gente trata do ambiente espiritual, do invisível, tá? Pelo caráter da igreja ser um caráter sobrenatural e que remete à espiritualidade, tá bom? Então, quando falamos de liderança na igreja, nós não estamos falando de cargo, tá? Não é cargo que alguém vai concorrer, não se trata disso. Se trata de quê? De vocação, um chamado, uma vocação para essa liderança. Quem são os líderes? O que é um líder? Líder é aquela pessoa que consegue influenciar sobre o pensamento e o comportamento de outras pessoas. Então, líder é aquela pessoa que consegue ele consegue direcionar, ele consegue levar as pessoas ao entendimento de algumas coisas, ele consegue guiar o povo com sabedoria, com discernimento, fazendo com que as pessoas, ele consegue envolver as pessoas no ambiente de sua liderança, tá? Ele consegue ter pessoas submissas, ter pessoas obedientes em sua volta. Então esse é um líder, ele influencia no pensamento e no modo de agir dessas pessoas. Olha o que Paulo vai dizer na carta aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 1, que é um texto conhecido nosso: sede meus imitadores, como eu o sou de Cristo. Então, a liderança na igreja, aqui para a gente já começar com o pé direito, a liderança na igreja, ela é formada por pessoas capazes de influenciar o pensamento e o comportamento das pessoas. De acordo com o quê? De acordo com o modelo que é Cristo. De acordo com o modelo que é Cristo. E aí a gente vai perceber
que essa liderança ela precisa ter um perfil para poder participar disso aí. E como é que esse líder consegue ser bem sucedido na sua liderança? É simples, parece ser complicado, mas é um pouco mais simples, pelo menos na teoria, tá bom? Elas são dotadas, ou seja, nelas elas já nascem vocacionadas a isso, tá? Elas nascem com uma intrepidez para, não é mandar, porque liderança na igreja não se trata de mandar, mas ela já nasce com uma precedência a liderar, a estar à frente, a tomar a frente para resolver os problemas. Ela tem essa tendência dentro dela. Então essas pessoas elas são dotadas de habilidades, dons que vêm do Senhor, e a capacidade, a sabedoria, etc., que as ajudarão a desempenhar o papel de liderança dentro da igreja. Então essas pessoas, elas têm a capacidade de influenciar o pensamento e o comportamento das pessoas com um modelo que é Cristo, tá? O papel da liderança na igreja, e aqui eu vou deixar bem frisado isso daqui porque é o principal. A liderança da igreja, ela precisa e ela tem que ser capaz de influenciar o pensamento e o comportamento das pessoas de acordo com o modelo que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Tudo bem? E essas pessoas, elas são dotadas de dons, de capacidade, de sabedoria para poder liderar essa igreja, liderar esse povo que ele vai instruir, que ele vai direcionar aí no decorrer da caminhada cristã. Tudo bem? O tópico de número 1 aí tem o título A Importância dos Líderes na Igreja. Gente, liderança na igreja não é algo novo, tá? Ou melhor, deixa eu reformular isso aqui. Liderança na Bíblia não é algo só do Novo Testamento. Isso é algo que Deus trabalha desde os primórdios do Velho Testamento. Perceba que em toda a Bíblia nós sempre vamos ter alguém responsável por indicar, por guiar o povo, por guiar as pessoas até um determinado lugar, até um determinado ponto, até um determinado objetivo, tá? Então Deus sempre levanta alguém para liderar o seu povo. Perceba que no Antigo Testamento se tratava da congregação de Israel, e Deus nunca permitiu e nunca deixou o povo de Israel sem um líder. Quando o povo sai da terra do Egito, após a morte do faraó, que era bom para eles, que conhecia José, que conhecia o que Deus tinha feito na história de José, o povo fica sem liderança, sem governo. E o que acontece? É necessário a retirada do povo. Mas ainda dentro da terra de Israel, existiam os líderes ali do povo, de dentro do povo de Israel. Então, Deus levanta um outro homem, por nome de Moisés, e manda que Moisés vá lá para liderar o povo à saída do Egito. E aí a história de Israel toda, completamente, vai ser levada no âmbito de ter liderança. Aí vem Moisés, vem Josué, vem os juízes, e assim por diante, Samuel, e aí vão governando, vão liderando os reis. Então Deus sempre levantou pessoas capacitadas por Ele para liderar o seu povo. No Novo Testamento é a mesma coisa, gente. Quando Jesus disse para os seus discípulos: ide, pregai o Evangelho e fazei discípulos, Jesus está falando com aqueles que seriam os primeiros líderes da igreja cristã, tá? Então Jesus institui líderes. E aí no Novo Testamento nós vamos perceber que eles possuíam liderança, as coisas nunca corriam de qualquer maneira. E qual é a importância dessa liderança no âmbito da igreja? O papel principal dessa liderança, e aí nós temos pastores,
nós temos presbíteros, evangelistas, temos esse pessoal responsável muitas vezes por uma congregação de um determinado lugar. Essas pessoas, elas têm a responsabilidade de proteger o rebanho de Deus dos falsos profetas, dos falsos mestres, das heresias, daquilo que foge às escrituras sagradas. Então, o líder da igreja, ele tem a responsabilidade de liderar o povo, de proteger o povo, de dizer ao povo, não come isso aqui, que isso aqui é veneno, tá? O ensinamento, e passar o ensinamento do apostólico, a sã doutrina para eles, e treinar novos líderes. Nenhuma liderança, ela é eterna, tá? Nenhuma liderança é eterna. Então, um dos papéis também desses líderes é formar novos líderes, ok? Então, ensinar a sã doutrina, orientar pelo exemplo, é o que eu estou falando aqui, o que Paulo disse aqui no texto, ele precisa orientar pelo exemplo dele. As pessoas precisam olhar para ele e serem influenciadas por ele, na medida que ele pareça-se com Cristo e com o Evangelho todos os dias. Obviamente que não se tratam de Superman, não se tratam de mulheres maravilhas, não se tratam de homens de aço, se tratam de pessoas que têm as mesmas dificuldades que qualquer um outro possa ter. Se trata de pessoas sujeitas às mesmas coisas que todo mundo está sujeito. Porém, a diferença é que ele carrega em si a responsabilidade de ser exemplo, de ser moldado todos os dias, de aprender todos os dias com o Senhor e passar isso à frente para a igreja, tá? Em síntese, em resumo aí, os líderes são pessoas com maturidade, tá? Maturidade e de caráter que supervisionam e ensinam, protegem, equipam, né? Ela prepara a igreja e estimula a igreja ao trabalho, a continuar firmes, a perseverar, ao amor fraterno e assim por diante. Atos capítulo de número 20, olha que o texto de Atos 20 aí, Atos 20, verso 17 e verso 28. Olha só, Atos capítulo 20, verso 17 e verso 28. De Mileto, Paulo pediu para que fossem chamados os presbíteros da igreja de Éfeso. 28. Concluindo, tende cuidado de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos estabeleceu como episcopos para pastoreardes a igreja de Deus. Olha aqui, isso aqui está muito claro, gente. É muito óbvio e não se trata de um texto isolado. Se trata de um texto dentro de um contexto que está dizendo o seguinte: existe liderança e foi determinada liderança na igreja. Ninguém caminha sozinho. Ninguém é dono completo do seu nariz dentro da igreja, não. A igreja não é uma democracia, tá? A igreja é um reino. E existem pessoas que o Rei Supremo, nosso Deus, Ele mesmo escolheu e estabeleceu para que ajudasse o seu povo, para poder encaminhar o seu povo, guiar o seu povo pela palavra de Deus. Esses homens, é óbvio, eles não são dotados de si mesmos. Esses homens, eles são dotados pelo poder do Espírito Santo. Então, todo aquilo que eles têm neles não é deles mesmos. São funções, é a graça de Deus, é o poder do Espírito que opera neles. Isso é o que testifica uma liderança. E ela é colocada para isso. Para cuidar, zelar, pastorear a igreja de Deus, que Ele comprou com o sangue de seu Filho unigênito.
Então essa liderança não está na frente de qualquer coisa, ela está à frente de uma preciosidade de Deus. Ela está à frente daquilo que é mais valioso para o Senhor, os seus filhos, que foram comprados pelo sangue do seu Filho unigênito Jesus. Tá? Então essa aí é a importância dos líderes na igreja. Obviamente, gente, que como eu disse, essas pessoas não são anjos. Elas não são anjos que desceram do céu e vão ser perfeitos aqui. São homens. Eles são homens, muitas vezes mulheres, que são pessoas comuns, tá? Mas não líderes comuns. Por que isso? Porque os líderes da igreja de Cristo, a sua autoridade e capacidade, ela não vem deles mesmos, tá? Ela é uma autoridade, uma capacidade provinda do próprio Senhor. Então é Deus quem capacita os seus líderes, aqueles que serão responsáveis pela igreja de Deus aqui. Olha o que diz lá em Romanos 13:1: todos devem sujeitar-se às autoridades superiores, porquanto não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem fora foram ordenadas por Ele. Então toda autoridade, tá, em todo âmbito, ela é instituída por Deus, tá? Nenhuma autoridade é de outro modo a não ser por Deus instituída, e principalmente dentro da igreja. Atos capítulo de número 1 aí, também tem um texto interessante para nós, Atos 1:8. Atos 1:8. Contudo recebereis poder. Jesus está falando com os discípulos antes de ser assunto aos céus. Quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, é depois que recebereis poder. Então, toda liderança recebe de Deus a autoridade, a graça, o poder, a virtude para exercer o seu papel de líder. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículos 4 ao 6. E é por intermédio de Cristo que temos tamanha confiança em Deus, não que possamos reivindicar qualquer coisa com base nos nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porquanto a letra mata, mas o Espírito vivifica. Olha o que Paulo está dizendo. Ele nos capacitou para sermos ministros. Então, toda autoridade aí instituída de liderança na igreja, a sua capacidade ela não é dele mesmo, mas ela vem de Deus. Segundo tópico aí tem o título: o perfil bíblico de uma liderança. Ô, gente, isso aqui é muito simples. Não precisa a gente ficar aqui pensando, deixa eu ver em quem eu vou me espelhar. Paulo, Apolo, João, Pedro, Tiago, Mateus. Quem é que eu vou me espelhar? Não precisa quebrar a cabeça com isso, tá? Não há necessidade disso. Nós temos um líder, tá? Supremo. Nós temos um modelo de liderança que só de olharmos para ele, nós já vamos ter todo o perfil que precisamos ter como líderes, tá? O Senhor tanto deixou orientação na Bíblia, tá? De um perfil de um líder lá nas cartas paulinas, 1 Timóteo, vamos lá ler lá? Não vou ler tudo não, porque senão o texto é um pouco grande, vou ler título, tá? Mas lá em Timóteo, 1 Timóteo 3, do 1 ao 7, vai nos dizer características daquele que é líder da igreja, da liderança da igreja, tá bom? E Tito também vai dizer a respeito. Tito 1, versos 5 ao 9. Olha o que está escrito: para essa missão te deixei em Creta, para que pusesses em ordem o que ainda faltava e constituísses presbíteros. Paulo está dizendo que deixou Tito em Creta
por um propósito. Qual é o propósito? Para pôr em ordem as coisas da igreja lá. Então, olha o papel da liderança, pôr em ordem as coisas. Tá? E o que mais? Instituir presbíteros, ou seja, formar novas lideranças também, de acordo com as minhas orientações. Então, até Tito é colocado lá por Paulo como líder daquele lugar, como líder daquela igreja, mas ele continua subordinado à autoridade de Paulo. Então, líder tem outro líder. Pegou a visão aí? Um líder tem outro líder. Toda liderança, ela tem um líder que ela responde. Toda liderança, ela tem um líder que ela responde. Esse negócio de, eu não presto para ser liderado, eu vou ser líder, eu vou abrir uma igreja, eu vou ser pastor, eu vou me autoconsagrar, esse negócio não existe. Porque se você não consegue ser liderado para aprender a liderar, então você está fora da autoridade, está fora dos parâmetros que Deus determinou. Então Paulo deixa Tito como líder, mas continua como líder de Tito. Tá? Verso 6. É necessário, portanto, que o presbítero seja irrepreensível, marido de uma só mulher, tenha filhos cristãos, que não sejam acusados de libertinagem ou de insubmissão. Então, tanto Timóteo aí, quanto para Timóteo, quanto em Tito, Paulo deixa instruções do perfil de um líder, do perfil daquele que está liderando a igreja do Senhor. Ok? Mas como eu disse aí, mesmo tendo esses exemplos que Paulo deu, mesmo tendo Paulo como exemplo, Timóteo como exemplo, existe a matriz principal, tá? Aquele de quem nós devemos realmente copiar, espelharmos nele quando se fala de liderança. E quem é ele? O nosso bom mestre Jesus. Quando lemos os evangelhos, nós vamos perceber que Jesus não é qualquer um. Jesus é um líder nato. Jesus é um líder por excelência. Tá? E, gente, é tão interessante essa questão de líder, tem sempre uma outra liderança. Jesus sempre quis nos ensinar pelo exemplo. Jesus sempre quis, nos ensinar pelo exemplo. Enquanto ele esteve aqui, todas as vezes que Jesus foi executar um milagre ou foi fazer alguma coisa, Jesus sempre dava graças a Deus. E por diversas vezes o Senhor, ele vai dizer que sempre foi orientado pelo Pai. Então, até Jesus, enquanto aqui, se colocou debaixo de autoridade, a autoridade de Deus. Jesus é Deus? É Deus. Mas ainda assim, para nos mostrar o modelo de liderança, ele é liderado pelo Pai. Ok? De modo que ambos têm o mesmo pensamento. Ambos têm o mesmo, têm a comunhão de pensar do mesmo modo, agir do mesmo. Então, assim, esse aí é o modelo principal. Jesus é o nosso modelo principal. De modo que, quando a gente olha para Jesus, nós vamos conhecer o líder que não é simplesmente líder por ser. E ele vai nos ensinar que não se trata de um cargo, não se trata de uma posição, mas se trata de algo que é voluntário, que é uma vocação, é algo que nós temos tendência a ser. E isso, quando nós temos tendência a ser alguma coisa, nós fazemos aquilo com amor. Então Jesus é o exemplo de liderança em amor. João capítulo 13, versículo 1. Assim, pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo de Deus, em que partiria desse mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus discípulos, ou melhor, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Então a liderança de Jesus, ela era firmada, alicerçada em amor. Então o modelo aí para a gente vai dizer, a liderança, ela precisa executar o seu serviço de líder em amor. Amor a quem? Às almas,
às pessoas, aos seus liderados, ok? Jesus é o exemplo. Quando olhamos para Jesus, nós vamos conhecer o líder que é servo. Não é cargo, tá? Não é cargo. Liderança é serviço também. Esse negócio de superstar, não toque em mim, não pegue na minha mão, não chegue perto, isso não existe na liderança, porque a igreja não é uma empresa. A igreja ela reflete o reino de Deus, ela é reflexo do reino de Deus, ela precisa carregar nela as características do reino de Deus. E o que a igreja o que o reino de Deus oferece? Serviço. Jesus, ele veio para servir, ele mesmo disse: eu não vim ser servido, mas eu vim servir. O mestre, o Senhor, o Rei da Glória, declara-se que ele está ali como servo sofredor. Jesus vai dizer no capítulo 13 de João, ainda no versículo 12 ao 17, Jesus é quem vai se ajoelhar primeiro, vai pegar os pés dos discípulos e vai lavá-los em água e enxugá-los. Jesus assume o posicionamento de um escravo, de um servo. Para que isso? Para demonstrar o exemplo aos seus liderados, aos seus novos líderes, aqueles que ele iria colocar como representante seu, para guiar o povo, para guiar a igreja. Tá? Então, Jesus, ele é um líder que é servo. Então, a liderança, ela não é feita para ser estrelinha, para ser um toque, ela é feita para servir. A liderança, ela está ali para servir a igreja, naquilo que é necessário. Então, esse é o papel da liderança. Jesus nos deu esse modelo. Quando olhamos para Jesus, nós vemos o líder que é íntegro. João capítulo 8, versículo de número 46. Quem de vós pode me condenar por algum pecado? E se eu estou dizendo a verdade, por que vós não credes em mim? Olha a autoridade que Jesus tem para dizer: quem é que pode me acusar de pecado aqui? Então, o papel da liderança, o perfil de um líder na igreja, ele tem integridade em sua vida. De que vocês vão me acusar? O que vocês podem me acusar? Paulo vai dizer, e esse conselho não é só para crente, é para todos, não é só para os liderados, é também para os líderes, que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Isso remete que nós precisamos testemunhar o Evangelho todos os dias, e a liderança precisa ser o exemplo. Não, vou repetir isso aqui, não que ela seja perfeita, porque se trata de homens e mulheres sujeitas às mesmas paixões que a gente. Porém, ela tem a responsabilidade de ser exemplo para os santos. E uma vez que ela tem a responsabilidade de ser exemplo para os santos, ela carrega em seus ombros o peso ministerial. Sabe, o meu pastor um dia falou comigo o seguinte: nós precisamos entender o seguinte: se nós escolhermos sermos pessoas normais, nós não temos do que nos preocupar. Nós podemos fazer tudo o que quisermos, podemos falar do jeito que quisermos, podemos nos vestir do jeito que quisermos, podemos nos portar do jeito que quisermos. Agora, no momento em que nós assumimos o compromisso e aceitamos o convite, o intimado de Deus, para que nós sejamos líderes, para que estejamos à frente de alguma coisa na obra do Senhor, a nossa liberdade ela acaba. Nós somos privados de liberdade. Então, todas as nossas atitudes, elas precisam ser minuciosamente avaliadas, para que nós não incorramos no erro de sermos mau testemunho às pessoas, ou de passar uma descredibilidade. Não sei nem se existe essa palavra, descredibilidade, mas uma incredulidade, uma falta de fé na liderança. Então é necessário sermos idôneos. Essa idoneidade aí é realmente buscar a santidade, é buscar ser um santarrão muitas vezes.
Tem gente que parece que não gosta daquelas pessoas que querem tentar fazer as coisas tudo certo e aí ficam, eles são os santarrões da igreja. É o santarrão. Gente, amém por isso. Então, ele precisa ser íntegro. Jesus nos deixou esse exemplo. Em nenhum momento da sua vida ele cometeu pecado. Em nenhum momento da sua vida ele fez aquilo que iria desaprovar o reino, aquilo que iria macular o reino, aquilo que iria impedir a mensagem do reino de alcançar as pessoas. Muito pelo contrário, ele permaneceu íntegro, até mesmo quando estava sendo condenado pelas pessoas inocentemente. Jesus também é o exemplo de líder de coragem. Não podemos ter líderes que não tenham coragem. É necessário ter coragem para enfrentar o que vier. Bastou um problema, ele está correndo da raia. Bastou uma dificuldade, ele já está querendo entregar o carro. Bastou uma conversinha ali e ele já está querendo retroceder. É necessário que o líder seja corajoso. Jesus não recuou da sua missão em hipótese nenhuma. Ele enfrentava o que tinha que enfrentar. Jesus ele encarava o problema de frente. Mateus 23, versículos 13 ao 36 aí. Nós vamos perceber a intrepidez e a coragem que Jesus tem para falar contra os falsos mestres da época, para pregar o evangelho àquele povo que queria matar ele. Então, o papel de um líder, o perfil de um líder é a coragem para enfrentar o que tiver de enfrentar em prol da sua igreja, em prol dos seus membros, dos seus liderados. Ele é responsável por aquele corpo de Cristo, ele é responsável por aqueles membros de Cristo, e ele precisa ter coragem para enfrentar o que vem de fora, para tentar macular, para tentar matar, destruir a fé dessas pessoas. Tá? Jesus é o líder corajoso. Jesus também é o líder que não é simplesmente corajoso, mas ele é zeloso. João 2, 13 ao 22 vai nos falar de um líder que é zeloso. Ele tem zelo, tem cuidado pela obra, pelos seus liderados, pela obra do Senhor. Ele tem estima pela obra do Senhor. Jesus entra dentro do templo de Deus, enquanto as pessoas estão ali fazendo a bagunça que querem fazer, e ele manda todo mundo embora. Por quê? Porque ele tinha zelo pela casa de Deus, pelo que tudo aquilo representa, tá? E ele entra, põe os cambistas para fora, põe os que vendiam, os que compravam para fora, e diz para eles: aqui vocês não ficam, porque esse lugar não é qualquer lugar, esse lugar é lugar de adoração, é casa de oração. Então é isso que Jesus está demonstrando, é o zelo pela obra do Senhor. Jesus também é o exemplo de líder fiel. Mateus capítulo 26, versículo 39, olha o que está escrito lá. Seguindo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: ó meu Pai, se for possível, passa de mim este cálice, contudo não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Ele é fiel à sua missão, sabe? Ele é fiel à sua missão, ao seu chamado. Deus, o que o Senhor quer de mim? Eu sei que é complicado, está difícil, mas eu vou até o final. O que o Senhor quer de mim? Seja feita a tua vontade, eu serei fiel àquilo que o Senhor quer. Esse é o perfil de um líder. E para encerrarmos aí, falando de um perfil de um líder, ele nos deixa o maior exemplo de que um líder, ele é focado na sua missão. Um líder, ele é focado na sua missão. Lucas capítulo 9, versículo 18 ao 22 diz assim: certa ocasião estava Jesus orando em particular, e com ele estavam seus discípulos. Então lhes indagou: quem as multidões afirmam que eu sou? Ao que ele replicou: alguns comentam que és João Batista, outros Elias, e ainda outros afirmam que és um dos profetas do passado que ressuscitou. Mas vós, inquiriu Jesus,
quem dizeis que eu sou? Então Pedro tomou a palavra e declarou: és o Cristo de Deus. Então Jesus os preveniu veementemente e ordenou que a ninguém revelasse esse fato. E acrescentou: pois é necessário que o Filho do Homem passe por muitos sofrimentos e venha a ser rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, seja assassinado e ao terceiro dia ressuscite. Jesus sabia de todo o projeto de redenção e de todo o caminho que até a redenção iria lhe custar. E ele continuou fiel, focado na sua missão. Qual era a sua missão? Vir à terra, padecer pelos homens, morrer na mão dos homens, pregar o reino de Deus, morrer na mão dos homens, ser crucificado, enterrado, mas ao terceiro dia ressuscitar. Um líder precisa ter foco na sua missão, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Nós precisamos ter foco, é seguindo avante até o alvo, é prosseguindo dia após dia. Esse é o perfil de uma liderança. O tópico de número 3 aí tem o título Vocação e Chamado para a Liderança. Ok? Nós precisamos entender que a igreja ela tem um chamado que ela é coletivo. Ide por todo mundo, isso não é só para a liderança. Isso abrange toda a igreja. É responsabilidade de cada crente, de cada cristão, pregar o evangelho. E cada um de nós, em forma coletiva, somos responsáveis por tornar alguém discípulo da gente. Mas nós somos submissos a um líder também, a quem nós olhamos e dizemos assim, ó, esse cara parece com Jesus, prega o evangelho, dirige a igreja de Cristo com sabedoria, não permite heresias entrarem no corpo de Cristo, tá? Cuida do rebanho. Nós somos líderes liderados. Então o chamado coletivo é esse: ide por todo mundo e pregar o evangelho. Mas existe um chamado específico. E aí nós precisamos entender que Deus escolhe por sua soberana vontade pessoas. Ele determina pessoas, ó, fulano, você vai ser líder da igreja. Você será responsável por libertar meu povo, Moisés. Tinha muita gente? Tinha. Deus podia chamar todo mundo e falar assim, sai todo mundo aí de dentro. Sai andando, ninguém vai impedir vocês não, estou com vocês. Mas Deus escolhe um homem, uma pessoa, para liderar uma multidão. Deus escolhe Abraão. Deus podia ter escolhido todo mundo. Deus escolheu Abraão. Para cumprir nele o seu propósito. Samuel. Então, são chamados específicos, individuais, os profetas, Jeremias, Isaías, Jonas, né? E aí eu vou sugerir a vocês que para a interpretação desse tópico 3 aí, vocês visitem aí no nosso canal o vídeo, o Ministério Terreno de Jesus. Se eu não estou enganado, é o Ministério Terreno de Jesus. Eu vou colocar o link aí na descrição do vídeo para vocês acessarem. Lá eu vou tratar com mais detalhes a respeito de vocação, de chamado. E lá eu vou trabalhar isso com mais propriedade, tá? Então eu vou colocar na descrição do vídeo aí o link do outro vídeo da lição passada nossa, que falava a respeito do ministério de Jesus, tá ok? Então, Deus escolhe pessoas, Deus vocaciona pessoas, Deus chama pessoas e as coloca como líderes na frente da sua igreja para ajudar o seu povo a prosseguir na verdade, tá bom? Muito obrigado pela sua participação. Eu quero agradecer vocês que estão nos acompanhando. Lembrando, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, tá? Ativa o sininho aí. Eu tinha até esquecido os vídeos tudo aí, eu estou falando do sininho. Ativa o sininho aí
para que quando nós coloquemos os vídeos, você já tenha em primeira mão aí acesso, tá? Deus abençoe, compartilhe o vídeo, curta a página, curta o vídeo, curta as redes sociais, participa com a gente aí e que a paz do Senhor esteja com vocês. Abraço e até a próxima lição, gente. Tchau.